poxa, mas eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada. E eu recusei aquela oportunidade. E aquilo me marcou de uma maneira. Só que eu acho interessante que isso me marcou não por mim mesmo. Isso me marcou por Deus. Eu fui no caminho de volta para casa pensando naquilo que aconteceu. E Deus falando comigo. Que sempre que houvesse oportunidade de falar do seu amor, de falar da sua bondade, de falar do quanto Ele é grande, jamais recusar. Jamais deixar de falar a respeito disso. A Viva Sapopemba, certo? Reunião de avivamento, certo? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 16, no versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, interessante a gente parar para pensar que quando o povo de Deus ele se reúne para louvar, para prestar seu culto diante do Senhor, tem um motivo. E o motivo principal que nos leva a estar diante de Deus, a falarmos das coisas do Senhor, a compartilhar, a estarmos reunidos em comunidade, é porque lá atrás talvez alguém orou, talvez hoje alguma intercessão, talvez hoje algum convite, mas de alguma maneira você teve encontro com Deus. De alguma maneira a gente teve esse encontro com Deus. E começou uma caminhada. É interessante que muitas das vezes acontece o seguinte: a gente acha que essa caminhada vai ser da maneira que a gente quer, da maneira que a gente imagina, da maneira que a gente idealiza, certo? Mas é interessante como, se a gente parar, olhar para trás e pensar um pouquinho, a gente vê quantos planos que a gente tinha, quantas ideias que a gente tinha, que de repente foi sobreposta pelo plano de Deus. O plano de Deus veio e sobrepôs essa ideia que a gente tinha sobre alguma coisa que a gente queria para a nossa vida. Mas o interessante é, isso acontece tanto em um momento, tanto em uma situação, se você parar para observar uma fotografia, quanto isso acontece também em um filme. Glória a Deus, aleluia. E aqui a gente vê a fotografia de um determinado momento, onde Jesus está falando com seus discípulos. Aqui, após a ressurreição, 50 dias ele ficou com seus discípulos ali, falando com eles ainda. Louvado seja Deus. Doze pessoas. Mas não foi apenas esses 12. Tinha muitas outras pessoas que caminhavam com Jesus e foram marcados e tiveram as suas vidas marcadas pela presença de Jesus enquanto ele esteve ali. Louvado seja Deus, aleluia. E o interessante que a gente vê aqui é a fotografia de um momento de avivamento na vida deles. Tá certo? Porque a gente pode pensar no avivamento da seguinte forma, vamos lá. O avivamento ele pode acontecer de forma coletiva, que é uma reunião como nós estamos aqui agora neste momento. Mas ele pode também acontecer de forma individual. Foi falado aqui pelo nosso irmão, e é interessante a gente relembrar daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles estavam ali reunidos, permaneceram na confiança, eles foram perseverantes até que do alto eles foram revestidos do poder como estava prometido, certo? No Novo Testamento. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento
E a gente vê, por exemplo, ali, em Neemias, no capítulo 8. Me acompanhe, abra sua Bíblia junto comigo neste momento, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Neemias capítulo 8 diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça perante, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escribas, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. A gente vê, meus irmãos, que aqui a gente vê uma determinada descrição, e tem um determinado momento aqui que fala muito comigo, que diz assim: todo o povo se ajustou como um só homem. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Se tem uma palavra que fica retratada aqui, é a palavra união. É a palavra unidade. Porque aqui a gente vê verdadeiramente onde se manifesta o coletivo em um só. Era uma só vontade, era um só desejo de ler novamente, não apenas ler, mas de assimilar. Quando a gente caminha um pouco mais adiante, a gente vê que a vida dessas pessoas, elas ganham vida novamente. É tanto que alguns deles até quiseram, falou: não, peraí, temos que acertar agora, vamos despedir nossas mulheres que tinham casado com mulheres alheias, aquelas que o povo, que Deus tinha falado que não era para fazer. Deus falou: não, pode continuar assim. O marido santifica a esposa e a esposa santifica o marido. Mas enfim, o importante é, eles mudaram de atitude, através desse ato de avivamento que aconteceu neste momento. E eu e você, nós estamos aqui, meus irmãos. Eu e você, nós estamos aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Num só amor, num só espírito, não é assim que diz o hino? Em uma só intenção, que é o quê? Que é buscarmos um avivamento da parte de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias. Talvez a gente veio trazer um pedido de intenção por algum parente nosso, por algum amigo, por algum conhecido, ou de repente por nós mesmos. Mas é interessante a gente entender que é um só amor, é um só espírito, é reunido como um só homem verdadeiramente. Louvado seja Deus. Porque quando Deus ele olha para a nossa terra, quando Deus ele olha para nós, Deus não vê 6, quase 7 bilhões de pessoas, não. Deus ele vê uma pessoa só. Ele vê a você, ele vê a você, ele vê a você, ele vê a você, meu irmão. Ele vê você no seu íntimo. Ele vê você naquele momento que você decidiu caminhar com Ele. Ele vê cada um dos planos e projetos que você coloca diante dEle. E se for da vontade dEle, se for melhor para você, Ele vai conceder. Se não for, desiste. Nem insiste. E o sinal Ele vai te dar. Ou Ele vai usar algum irmão, uma irmã, ou Ele vai falar contigo em um hino, em um louvor, ou Ele vai falar contigo em um sonho, mas Ele vai falar contigo. Porque nós cremos em um Deus que caminha com seu povo. Ele não somente fala, mas Ele está perto. Tem um hino que fala assim, né? És Deus de perto e não de longe. Eu lembro que quando surgiu esse hino, muita gente batia, né? Muitos comentários sobre esse hino, é Deus de perto e não de longe. Inclusive muita gente falava, não, Deus é Deus de longe também. Não, Deus sempre é Deus de perto, onipresente, onisciente, onipotente. Esse é nosso Deus. E tenha certeza de uma coisa: ao terminar desse evento, ao findar tudo que tem acontecido nesse Aviva Sapopemba, aquilo que você tem colocado diante de Deus, verdadeiramente há resposta. Não haverá, já há no mundo superior, já há nas regiões celestes. E isso vai se manifestar. E com certeza você vai gritar e vai glorificar e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? O Senhor, Ele